Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai querido, obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de cada família, de cada pessoa aqui. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre essa aula, que o Senhor possa nos dar clareza mental e também habilidade para pensar em práticas para ajudar as pessoas que estão doentes. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou começar essa aula mostrando um começo de um documentário que tem a ver com a aula de hoje, tá bom? É um documentário que chama O Lado Oculto do Açúcar. Alguém já viu? Não? Deixa eu ver aqui. Estou fechando aqui várias coisas que estavam abertas aqui, aqui. Tá dando para ver? Ok. Não é segredo para ninguém que o consumo de açúcar ele só cresce no mundo, né? A disposição de alimentos com açúcar adicionado hoje em dia é muito maior do que há 100, 200, 300 anos atrás. Hoje a gente tem supermercado, loja, redes, comércios online, etc., que torna tudo muito mais fácil. O acesso aos alimentos ricos em açúcar é muito fácil hoje em dia. Em qualquer lugar a gente consegue encontrar. Segundo uma pesquisa conduzida pelo Instituto Natural Society, no ano de 1700, a média de consumo de açúcar era de mais ou menos 4,9 gramas de açúcar por dia. Essa média passou para 22 gramas em 1800, em 1900 ela subiu para 112 gramas, e em 2009 a população já estava consumindo incríveis 227 gramas. Gente, vocês viram isso? E há 300 anos atrás, né, 320 e poucos anos atrás, o povo comia 4, 5 gramas por dia. Hoje é 227 gramas de açúcar por dia. E ela não está só no formato de açúcar, né? Vamos descobrir em que outros formatos que ela está. Gramas de açúcar todos os dias, em média. Hoje, a grande maioria dos produtos alimentícios utilizados nas dietas de hospitais, de creches, de asilos, são comida processada com alto teor de carboidratos e de açúcar. Se você for ver uma fórmula infantil ou uma fórmula para idosos, você vai ver que um dos primeiros ingredientes é o carboidrato. Ou é a maltodestrina, ou é o açúcar mesmo, ou são farinhas refinadas. O americano, em média, ele consome quase 2 toneladas de açúcar durante a vida. Se fôssemos consumir toda essa quantidade de açúcar de maneira natural, teríamos que mastigar 2 quilos de cana-de-açúcar por dia. Só que nesse caso, todo esse material vegetal estaria com a fibra. E isso é o que o nosso corpo esperaria com todo esse açúcar. É claro que ninguém deveria mastigar 2 quilos de cana-de-açúcar por dia, ou talvez seria impossível. Mas o ponto é que a fibra ajuda no controle de velocidade de absorção do açúcar pelo organismo. Pedro, levantou a mão. Pode falar. Não. Tá bom. O problema é que o nosso atual consumo não está como o nosso organismo esperaria. Está assim, 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 assim ou assim. For me, Agora, deem uma olhadinha. Vocês sabem que TED, né? Isso aí foi feita uma palestra assim. Bom, vejam primeiro, depois eu comento. there ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk, there's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop, and they're having 2 a day. So, let me just show you. We've got one kid here
having, you know, 8 tablespoons of sugar a day, you know. There's your week, there's your month, and I've took the liberty of putting in just the 5 years of elementary school sugar, just from milk. Eu lembro que quando eu era criança, refrigerante era coisa que tinha na mesa de gente rica. Eu, que era pobre, muito raramente tinha isso à minha disposição. Hoje em dia, os refrigerantes, sucos de caixinha, refrescos, chás, mates engarrafados, mais uma série de bebidas pasteurizadas e industrializadas estão na casa de qualquer pessoa, independentemente do poder aquisitivo daquela família. Ou seja, estima-se que 1/3 do açúcar consumido no mundo venha de bebidas adoçadas. Segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 6 em cada 10 jovens consomem bebidas adoçadas todos os dias. Entre os adultos, metade deles toma essas bebidas diariamente. E detalhe, o CDC mostrou que quanto menos hábitos saudáveis a pessoa tem, maior é a propensão desse indivíduo em consumo de bebidas com açúcar adicionado. Ou seja, aquelas pessoas que passam muito tempo na frente da TV, do computador, jogando videogame, que passam horas em redes sociais, elas tendem mais a acompanhar essas atividades com as suas bebidas doces favoritas, né? Nesse momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Mas aí surge aquela pergunta, mas e os refrigerantes zero açúcar, por exemplo? Não só refrigerante, né, mas todas essas bebidas industrializadas, que se vê por aí propagadas como sendo opções saudáveis por serem zero açúcar. E aí, será que a gente pode tomar essas bebidas livremente só porque não tem açúcar, diz zero lá na embalagem? Qualquer químico que a gente coloca no nosso corpo vai ter uma reação, quer esse químico venha de uma bebida zero açúcar ou não. Um refrigerante zero açúcar, ele ainda tem na sua composição uma seleção grande de químicos para que ela tenha cor, tenha sabor e que dure nas prateleiras dos mercados. Bebidas zero açúcar ainda são muito doces e passam por um pesado processo químico para ser feito. A vasta maioria dos refrigerantes e outras bebidas também tem como corante um composto químico chamado caramelo 4. Esse caramelo 4 é um composto químico que é originado de uma reação chamada reação de Maillard, que nada mais é do que a reação de um açúcar com o nitrogênio. Esse processo de caramelização gera uma substância chamada 4-metilimidazol, ou 4-MEI, que diminui a capacidade de desintoxicação do fígado, abrindo caminho para uma série de doenças. Claro, o fígado, que é um dos órgãos principais no processo de detox do corpo, ou seja, de desintoxicação, com certeza, a gente deteriorando a capacidade do fígado de cumprir com esse papel, a gente vai sim diminuir a capacidade do nosso corpo de se defender e de prevenir doença. Estudos conduzidos em animais já mostraram a relação dessa substância com câncer de pulmão e câncer de tireoide, por exemplo. Além disso, claro, né, existem outros aspectos, que é o de sustentar o vício, né? Pessoas que têm a alta dependência de açúcar, dependência química dessa substância, vão acabar indiretamente sustentando o vício através das bebidas adoçadas. Sem contar que alguns adoçantes ainda são capazes de estimular a produção de insulina, mesmo que a bebida tenha zero açúcar, apenas pelo sabor doce daquela bebida. Ou seja, no final das contas, o seu corpo ainda está sendo estimulado como se estivesse recebendo açúcar normalmente. E aí isso é muito perigoso, porque o corpo está esperando algo, se preparando para metabolizar algo que não está sendo ingerido. Ou seja, a gente está enganando o corpo nesse sentido. Isso é muito, muito perigoso. Para entender. Bom, agora eu mando para vocês o resto do documentário. Ele é gigante e muito interessante. Tem 2 partes até. Gente, o órgão que nós vamos falar hoje é o fígado. Na aula passada,
Me corrijam. Nós terminamos o estômago, né? Foi o estômago que a gente viu ali as células que fazem a fosseta gástrica. Foi, Bia? Isso, né? Então é isso mesmo. Ah, vamos fazer o seguinte, eu quero saber de vocês. Vocês gostam de doce? Gostam de um docinho, mas é docinho saudável ou ainda é aqueles do mal? Conta pra mim, gente. As bebidas adoçadas que ele fala aqui, sabe aqueles sucos, até suco de laranja, né, adoçados, sucos de caixinha, são aqueles sucos adoçados, tá? Então, eles são veganos, mas são bem docinhos, né? Então, o açúcar, gente, se a gente for ler os escritos de Ellen White, ela fala que é melhor optar por iniciar uma reforma de saúde deixando o açúcar do que deixando a carne. De tão prejudicial que o açúcar é para o nosso corpo, né? Então, há uma falsa ideia de que, eu tô saudável se eu não como carne, mas como aquele monte de comida adoçada e açucarada. Infelizmente, né, essa a lógica, a verdade, né? Que é o que a gente vai ver que acontece com as pessoas que são muito viciadas em açúcar, né? Olha, eu já fui muito viciada em açúcar. Era daquelas que ainda usava leite condensado assim, ó, fazia um furinho e tomava. Eu não tinha o conhecimento disso, de que não fazia bem. Até os 16 anos que eu comecei a ler os Espíritos de Profecia, né? O livro de Ellen White. Mas até lá eu ainda comia muito doce. E Ainda bem aí, que tem mais 2 anos aí pra poder aproveitar, né? olha só, Pedro, você tá com 14? Momento certo de tomar as boas decisões, olha, beleza. Vamos lá, então, gente. A gente vai conversar sobre o fígado. Ele é a maior glândula do corpo humano, então ele é uma glândula. Sim, ele é um órgão do sistema digestivo, mas glândula faz o quê? Glândula é responsável, tem a glândula da tireoide, tem a glândula da hipófise aqui na cabeça, tem a suprarrenal, são produtores de hormônios, né? Então, glândulas produzem substâncias que vão para o corpo inteiro. O fígado é um deles. E ele também é responsável por uma parte da digestão, ok? Então, o fígado, ele fica do lado direito. E se você é destro, lado que você escreve aí, ó, coloca a mão debaixo da costela, você vai sentir esse lugarzinho aqui é do fígado. Então, o fígado, quando fica muito doente, você pode sentir um incômodo desse lado, debaixo da costela, tá bom? O que que, na verdade, o fígado faz? A gente vai fazer a leitura e depois eu quero fazer com vocês um mapa mental, escrevendo aí no caderno de vocês. Vou pedir para a Ana Júlia começar a ler. Por favor, Ana, lê para a gente o que que é as principais funções do fígado aí nesse texto aqui. Lê até onde? Vai até aqui. Billy. O fígado, maior glândula do corpo humano, tem funções diversas no metabolismo e na digestão. No contexto digestivo, sua principal ação é a produção da bile, um líquido bilioso constituído por sais biliares, colesterol, fosfolipídios e bilirrubina. Cerca de 500 a 1.000 ml de bile são produzidos diariamente e armazenados na vesícula biliar para posterior liberação no duodeno. A bile excretada emulsifica gorduras, quebrando grandes glóbulos lipídicos em gotículas menores que facilitam a ação enzimática das lipases e a absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Além disso, o fígado atua no metabolismo de carboidratos, glicogênio,
proteínas e lipídios na síntese de proteínas plasmáticas como a albumina e fatores de coagulação, e na desintoxicação de drogas, hormônios e substâncias tóxicas. No embrião, o fígado produz hemácias e no adulto recicla resíduos de hemoglobina, convertendo em bilirrubina, que se junta à bile. Ok, muito obrigada. Gente, o fígado, se fosse para a gente escolher um gerente do nosso corpo, esse gerente de funções seria o fígado. Então, ele é, assim, um maestro da orquestra. A gente depende muito do fígado para o nosso corpo funcionar bem. Tanto é que um câncer no fígado, ele é muito fatal. Câncer no fígado, ele destrói com a pessoa muito rápido. Mas também o fígado é o único órgão que, se a gente corta até 75%, ele cresce de novo. Imagina só, você não consegue cortar um dedo e o dedo crescer de novo, né? A estrutura do dedo não cresce de novo se você amputar o dedo. Mas se você parte o fígado até 75%, ele consegue crescer e fazer de novo, e refazer. Então, ele é um órgão muito importante. Agora, vamos escrevendo no caderno que a gente vai é, fazendo essa parte aqui juntos. Fígado. Escreva aí, fígado. Tá, agora eu vou tirar aqui da projeção para ficar maior. Então, o fígado tem algumas funções. Vamos escrever quais são as funções do fígado. Ó, funções do fígado. Produz a bile. Produz a bile. O que é a bile? A bile é um líquido amarelado que ajuda na emulsificação das gorduras. Então, quando você come alguma comidinha gordurosa, ou até mesmo as castanhas, um coco, né, que tem muita gordura, ele não vai ser quebrado na boca, porque na boca só quebra carboidrato. Não vai ser quebrado no estômago, porque no estômago só quebra proteína. Um pouquinho, assim, de uns tipos de gordura, mas o foco é proteína. Quem vai liberar a substância que quebra gordura é o fígado, que o líquido se chama bile. Então, entre parênteses, você pode escrever assim, ó, emulsificação da gordura. Ele é o detergente. Você pega o óleo, pega assim o óleo um pouquinho, coloca assim umas gotas de detergente. Se você colocar só óleo e água, sempre vai ter aquela separação. Mas se você coloca um pouquinho de detergente, você vai ver que a gordura parece que some. Então, é isso que a bile faz do nosso corpo. Ele é o nosso detergente, tá bom? Ele é o detergente do nosso corpo. Vou colocar entre parênteses aqui. Detergente. Aqui, tá? Então, ele faz a emulsificação da gordura. Ele é o nosso detergente. É, O fígado, vamos fazer um desenhozinho aqui do fígado. Ele é um órgão, assim, bem vascularizado, rosado, e ele fica embaixo, então, da nossa costela. Hoje, para outra turma, eu estava dando uma aula de sistema renal, né? Você sabia que os rins do lado direito, ele é mais baixo, de tão grande que o fígado é? A gente tem dois rins, né? Então, o do lado direito fica embaixo do fígado. E o fígado é grandão, então ele abaixa. Então, ó, o fígado é mais ou menos desse jeitinho aqui. E o que eu gostaria de fazer aqui para vocês verem é uma bolsinha que fica embaixo do fígado. Essa bolsinha
Aqui, ó, fica uma bolsinha. Essa bolsinha se chama vesícula biliar. Vamos pelo nome, né? O que que vai armazenar? Se o nome dela é vesícula biliar, é o lugar onde armazena a bile, né? Então, aqui, vou colocar os nomes aqui: fígado, esse grandão assim, parece um bumerangue. E o verdinho é a vesícula biliar. Sempre quando a gente come alguma gordura, é da vesícula biliar que sai aquela bile. Já estava assim, o fígado produziu e ele é muito esperto. O corpo já deixa guardado ali, né? Já deixa guardado o detergente para ser jogado lá no duodeno, no começo do intestino grosso, tá bom? Então ele fica ali, ó, prontinho para ser jogado para quebrar a gordura. Além, então, da função de produzir a bile, tem a outra função que é a de detoxicar. Então, escrevemos aí a função de detoxicação. Então, o fígado se você ficar envenenado, é o fígado que vai te desenvenenar. É ele que vai, todas as toxinas, todos os venenos, tudo, venenos ambientais, aí você pensa assim, nossa, aqueles aerosóis, sabe, que a gente usa para matar pernilongo? Aquilo lá é um veneno. Também quem te ajuda a desintoxicar é o fígado. Mas eu fui lá numa plantação, eles jogaram veneno lá nas plantas, tudo. Aquele veneno lá, o glifosato, é um veneno que quem vai desintoxicar é o fígado, tá ok? Então, a detoxicação, aí você pode discriminar, né? Algumas coisas que nos intoxicam são venenos ambientais, ah, pesticidas, né? Pesticidas, drogas, drogas também são venenos. Remédio, então, quem usa ali, por exemplo, um remédio para baixar a febre, né, um remédio de dor, depois dele fazer o efeito, ele tem que ser jogado fora do corpo. E quem vai fazer esse processo de limpeza dessa droga, desse remédio? É o fígado, tá? Remédios, e aí a gente pode enumerar várias coisas que nos intoxicam. Até mesmo quando a gente fica muito, tem emoções muito fortes, assim, um medo, fica muito estressado, nosso corpo produz hormônios. E esses hormônios nos intoxicam. O cortisol elevado demais. Então, quem vai desintoxicar disso também é o próprio fígado. Tá bom? Então, escreva aí. Agora, nosso fígado tem uma outra função, que é uma função de armazenamento. Então, vamos escrever aqui, armazenamento. O que que ele vai armazenar? O que que ele vai organizar? Todo alimento que passa pelo nosso intestino, né? Que tem carboidrato, que tem glicose, que tem açúcar, ele vai passar pelo nosso corpo. Imagina você comendo lá uma maçã. Tem açúcar na maçã, né? Tem açúcar saudável, da frutose, da fruta. E aí o seu corpo vai quebrar aquilo e vai te dar um monte de molécula de glicose ou de frutose. E essas glicoses e frutoses, o que que o corpo vai fazer? Ele vai mandar para o fígado. E o fígado sabe o que que faz? O fígado vai direcionar para onde que vai aquele açúcar. E o fígado, ele envia ou para o músculo precisa de muito açúcar e ele armazena lá no músculo. Ou ele também pode armazenar em pacotinhos dentro do próprio fígado. Então, ele pega o açúcar, quando vê assim, não, veio açúcar demais nessa comida,
tá demais, exagerado. Não vou gastar tudo isso de energia. Então ele pega, empacota e coloca lá dentro do fígado. Ah, mas ele muda um pouquinho a glicose, ele muda em formato de gordura. Ele transforma a glicose em gordura e coloca lá no fígado. E então ela fica de uma maneira armazenada lá, mas gordura no fígado não é legal, né? Então, assim, o fígado ele vai tentar resolver um desequilíbrio. Você comeu açúcar demais, então você comeu muito açúcar, peraí, eu tenho que resolver, eu vou transformar isso em gordura dentro do fígado, tá? Então, aqui, ó, primeiro vocês colocam armazenar. O que que vai armazenar? A glicose ou frutose. Aqui. Ele primeiro vai armazenar a glicose e a frutose em forma de glicogênio. Glicogênio. A princípio, é saudável transformar a glicose em glicogênio. O problema é quando está o desequilíbrio, que começa a transformar em gordura, tá bom? Então, ela vai armazenando a glicose ou a frutose em forma de glicogênio, ok? E aí, a gente depois vai ver quando o fígado fica gorduroso, o tratamento natural para isso. Mas vocês começam a entender por que que pessoas, né, que são assim, comem muito açúcar, muito pizza, muito cachorro-quente, muito bolo, por que que elas começam a acumular gordura? Nossa, mas eu não como gordura demais, eu não como fritura, por que que eu estou acumulando gordura? Porque o fígado, ele vai converter açúcar que você come em célula de gordura, que chama célula adiposa, e gordura no fígado. A gente pode colocar já essa observação aqui, tá? Aqui assim, ó, um asteriscozinho, com a seguinte frase: o excesso de açúcar, de açúcares, né? Convertem. Não, o excesso de açúcares são convertidos em células adiposas, que é adiposas. Estou falando muito rápido, gente. Vocês me falam alguma coisa aí comigo que às vezes eu estou acelerada. Pode pedir para falar, tá? O excesso de açúcares são convertidos em célula adiposa, que é célula adiposa é célula de gordura, é a mesma coisa, ok? Célula adiposas e gordura no fígado. E gordura no fígado, certo? Muito bem. Ui, todo mundo escreveu? Sim. Beleza. Voltando aqui. Ó, aqui, estão vendo minha setinha? Uhum. Ele também é responsável pela absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, uma das funções, né? Coloquei três aqui até agora.
Vamos continuar, então, escrevendo aqui mais uma função, que é a de absorção das vitaminas lipossolúveis. Gente, o que que é uma vitamina lipossolúvel? Então, é a absorção com C cedilha, de vitaminas lipo. Lembra de lipoaspiração? Lipo tem a ver com gordura, tá? Lipossolúveis são vitaminas que são diluídas em gordura. A gente teve uma aula de química, não sei quem está na aula de química daqui, acho que só o Pedro que estava. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Vitamina A, deixa eu tirar aqui. Ó, absorção de vitaminas lipossolúveis. É a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. O fígado, se seu fígado não estiver bonzinho, essas vitaminas suas vão estar, ó, baixa, tá? Se o seu fígado estiver gorduroso, com excesso de açúcar, sua alimentação, seu fígado vai estar gorduroso, você vai estar meio assim, com o fígado sobrecarregado, essas vitaminas sempre vão dar baixo nos seus exames, porque é o fígado que é responsável pela absorção deles. Então, pelo exame de sangue, você começa a ver assim, a vitamina da pessoa D tá baixa, A tá baixa, tá tendo muita hemorragia, assim, o dente sangra quando escova o dente. O fígado dela deve estar ruim, porque as vitaminas do complexo lipossolúveis estão com baixa absorção, entenderam? É facinho descobrir o que que a pessoa come, gente. Ah, esse aqui gosta de pão, já entendi, macarrão. Eu conheço gente que tem 14 anos. Eu tenho um aqui em casa. Muito bem. Então, escreveram aí absorção de vitaminas lipossolúveis. Espera aí que faltou mais uma função. Deixa eu só confirmar aqui. Então, além disso, o fígado atua no metabolismo de carboidratos, que é aquele negócio que eu falei que o glicose vira glicogênio, tá bom? Das proteínas e lipídios, na síntese de proteínas plasmáticas. Então, é essa aqui que é a próxima função. É lá no fígado que é produzido, então coloca assim, produz proteínas, produz proteínas. Quais são essas proteínas? A albumina e a outras fator de coagulação. Tem a ver com a coagulação. Coagulação, tá? Tem aqui uma última, conseguem ver aqui, ó. Produz proteína, a albumina e o fator de coagulação, que é um tipo de proteína aí. E por último, a última função do fígado, ela tem a ver com reciclar resíduos de hemoglobina, tá bom? Transformando em bilirrubina. Eu já vou explicar isso para vocês. Então, escrevam aí. Ele vai, aqui, ó, reciclar resíduos de hemoglobina. Convertendo, tem que escrever isso tudo porque vocês vão entender depois para ler, é mais fácil. Bilirrubina. O que que é a bilirrubina? Já viram um bebezinho que nasce amarelinho? Que tem icterícia, o povo fala, né? Nossa, o neném nasceu com icterícia, tem que tomar um banho de sol, de picão e tal. É porque quando o neném nasce, o fígado é responsável também pela produção da hemoglobina. Mas é o fígado que é responsável por quebrar essa hemoglobina velha e virar bilirrubina. A bilirrubina é o que deixa a gente amarelado.
Então, é como se o fígado não estivesse funcionando direito ou estivesse quebrando muitas dessas hemácias, tá? Acontece que quando a pessoa está com o fígado ruim, gorduroso e tal, você vai ver que ela começa a ficar amarelada. Primeiro sintoma quando está assim no auge da gordura no fígado, a gente chama de esteatose hepática. O olho da pessoa, você vê, ele começa a ficar amarelado. A pele dela fica amarelada. Ela é uma pessoa mais amarelada, por causa que o fígado dela não está legal e está produzindo um excesso de bilirrubina. Tá bom? Então, aqui, ó, a última função é produzir, reciclar os resíduos da hemoglobina. O nosso sangue se renova constantemente. Uma hemácia, gente, ela não dura mais que 2 meses. Então, o seu sangue, ele recicla. O seu sangue de hoje não vai ser o mesmo em outubro. Ele vai ser enviado lá para o fígado e ele vai converter em bilirrubina, tá bom? Mas se o seu fígado não estiver legal, ele vai, ele vai sempre dar muita bilirrubina, vai exagerar aí e não vai conseguir sintetizar tudo a hemácia, tá bom? Então escrevam aí funções, beleza? Entenderam o fígado? Posso fazer uma prova? Bom, muito bem. Eu amo prova. Vamos ver aqui, olha, vou pedir para a Bia ler para a gente, Bia. Olha, pode ir lendo pausadamente que a gente vai estudar as principais doenças do fígado, mas como a gente não vai estudar todas, para que vocês conheçam, tá? Bia, lê para a gente aqui quais são as doenças hepáticas. Toda vez que a gente fala de fígado, a gente fala de esse nome chique, hepático. Então, hepatite vem de hepático, né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C são doenças relacionadas a quem? Ao fígado. Esteatose hepática, tá vendo? Hepático, de novo, tem a ver com o fígado, ok? Lê pra gente, Bia. Até o final? Se você quiser ler só até aqui, assim, ó, esse primeiro ponto aí, eu vou dar uma primeira explicação. Tá. As doenças hepáticas afetam severamente a digestão e o equilíbrio corporal. A lesão hepática caracteriza-se tipicamente pela ictérica, não, ictécia. É a icterícia.